Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Antes de entrarmos aqui no objetivo da lição, eu quero deixar claro que esse texto, na verdade, ele tem por objetivo falar de algo muito importante para as nossas vidas. Alguns, por algum tempo, por algum momento, ou em algum instante, interpretou errado. Interpretou esse texto como se fosse um texto de honra na sua vida. Preparas uma mesa, ou seja, o meu inimigo tem que ver que eu estou farto e próspero. Nada disso. Esse texto não está revelando isso. Esse texto revela algo que era muito comum na vida dos judeus. Se um judeu ele tinha um problema a se resolver com o outro, seja questão de dívida ou outro tipo de problema, o que ele fazia? Ele chamava aquele credor, ele chamava outra parte, e sentados à mesa, eles se resolviam. Antes de entrarmos no objetivo da lição, eu quero te dizer isso. Diante dessa mesa, havia comunhão. Igreja, ela é formada por comunhão. Se não haver comunhão, não há louvor que suba ao trono de Deus. Se não houver comunhão, a sua oração não passa do teto. E o que mais o inimigo faz dentro da igreja, infelizmente, é o que ele tenta a todo instante, é tirar a comunhão. Agora, manter comunhão é um negócio fácil? Não é. Sabe por que não é? Porque cada um pensa de um jeito. Eu penso de um jeito diante de uma situação. Eu vou agir de um jeito diante da situação. Se eu colocar outro aqui, vai agir de outro jeito, vai pensar de outro jeito. Ou seja, a igreja é formada por vidas, por pessoas que pensam diferente. Mas, mesmo pensando diferentemente, o que Deus espera de nós como igreja? Acha uma forma de ter comunhão. Você pode glorificar o Senhor por isso? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O que o salmista está falando aqui, eu preciso ter comunhão. É a comunhão que vai me colocar próximo de Deus. Reflita se você de repente precisa ter comunhão com alguém. Reflita, pense se de repente é necessário você pegar o telefone, porque em tempos de crise, de pandemia, eu não posso aqui te sugerir a ir até a casa de alguém. Hoje é fácil, você pega o telefone, pega o WhatsApp mesmo, manda uma mensagem. Porque o que mais vale na vida do cristão é a comunhão. Glorifique ao Senhor por isso. Glórias a Deus por isso. Vamos lá. Nossos filhos viverão as suas próprias experiências com Deus. Quem é pai, quem é mãe, de repente já está vendo isso acontecer, dependendo do tamanho, da idade do seu filho. Para aqueles que ainda serão pais e mães, isso é fato. A gente cria para o mundo e eles viverão, o pai e a mãe querendo ou não, eles viverão as experiências deles com Deus. Isso é normal. Viverão a vida deles, porém, não antes de serem cuidados por uma figura importantíssima que é a mãe. Viverão as suas experiências, mas não antes, ou não sem que antes vivam e sejam cuidados por alguém tão especial como a mãe. Veja que coisa linda. Na vida de Ana suplicava a Deus: eu preciso de um filho, eu quero um filho, e Deus lhe concedeu.
Mas olha só que interessante, quando Ana entrega Samuel para servir ao Senhor como sacerdote, ela só o faz depois que o menino desmamou. Ela só o faz depois de um período importante para a vida de todas as crianças. Eu entendo aqui perfeitamente que não foi só a nutrição do corpo, mas da alma também que Ana empenhou ao seu filho. Entenda, no exemplo de Ana que nós estamos citando aqui, eu entrego se o Senhor me der o filho, e ela cumpre, mas primeiro existe algo fundamental que só a mãe podia fazer por ele. A mãe tem um papel importante para as nossas vidas. Veja um outro exemplo, Eunice e Timóteo. Olha só que interessante, quando Paulo ele encontra com Timóteo, lá em Atos 16, do verso 1 ao 3, ele já era uma obra praticamente terminada. Timóteo, ele já era quase um obreiro pronto, meus irmãos. Um discípulo que tinha um bom testemunho em toda a região de Listra e Icônio. Sabe o que cabia a Paulo apenas? Alguns retoques finais para o transformar em um grande obreiro. Era apenas isso que faltava na vida de Timóteo. Agora, olha só que interessante, e eu me encaixo muito nisso que eu vou falar, porque por razões apresentadas no próprio texto, vemos que o pai de Timóteo não era cristão. Ele era grego, conforme o texto fala. E Timóteo não era circuncidado. Quem prepara tudo isso depois é Paulo. Veja o papel importante e fundamental de uma mãe. Ela era crente, conforme o texto cita. Ela era. Mesmo não tendo o apoio de seu marido, mesmo não tendo o apoio do pai para criar aquela criança nos caminhos do Senhor, ela o fez. Como? Não sei. Estratégias que Deus dá para uma mãe. Quando eu falo que eu me enquadro nisso, porque você muito bem sabe, fui criado sem o meu pai, e minha mãe muito se esforçou para que eu e meu irmão não se perdesse por esse mundo, e para a honra e para a glória do Senhor isso aconteceu. Hoje somos uma bênção nas mãos de Deus. Esse é o papel importante de uma mãe. Ela é fundamental para que o filho viva as suas próprias experiências. Aí a gente volta para o verso 5 do Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, é o texto. Eu quero apenas me apegar aqui à mesa, a esta palavra especificamente, a mesa. Por quê? Porque eu preciso entender neste momento qual o papel da mãe na mesa. Qual é o papel? A preparação da mesa aqui, como nós já falamos, é diferente. O contexto, diferente. Já dei aqui um breve resumo do que é esse contexto. Mas eu preciso entender qual a importância, qual o papel fundamental da mãe à mesa. Quando eu falo de mesa, nós falamos de comunhão, correto? Conforme o texto que nós acabamos de citar. Na sua casa, quando chega a hora do almoço, se você tem por hábito reunir a sua família na mesa,
Isto também é um ato de comunhão. Isto também é um ato de comunhão. E todos aqueles que compõem a mesa possuem um papel importantíssimo dentro da família. O pai, por exemplo, qual que é o papel dele? Ele é o provedor. O pai é aquele que senta na ponta da mesa e não deixa que nada falte. Esse é o papel, diante da Bíblia, do pai. Ele é o sacerdote. Ele é aquele que tem a função de observar tudo, de cuidar de todos, não deixar que falte o alimento. A função do pai à mesa é um acraseado, à mesa é a função do provedor. Mas e qual é a função da mãe à mesa? Aí nós poderíamos ir longe, não é verdade? Eu coloquei aqui 3 questões rápidas, que eu quero ser bem objetivo, bem breve mesmo. Mas o papel da mãe à mesa, o primeiro deles é que a mãe é a personificação do que é o amor. Veja, só conseguimos entender o amor de Deus comparando o amor que uma mãe tem pelo seu filho. Nós que somos pais, amamos os nossos filhos. Essa palavra amor, uma vez eu já expliquei aqui, né? Na língua portuguesa é uma palavra muito pobre. Ela não consegue exemplificar o que é de fato, porque eu falo que amo a minha esposa, amo os meus filhos e amo os irmãos, mas é o mesmo tipo de amor que eu sinto por eles? De forma alguma. De forma alguma. Mas é uma palavra, né, que eu uso para descrever sentimentos distintos. E nesse caso aqui que nós estamos falando, eu estou falando especificamente do amor de Deus para com seus filhos. Só vamos conseguir entender esse amor vendo o amor de uma mãe pelo seu filho. Em Isaías 49, 15 ou 16, pode uma mãe até esquecer de amamentar o seu filho. Ainda assim, Deus não se esquece dos seus, correto? O texto não está falando que a mãe vai esquecer, o texto está falando pelo contrário, que normalmente ela não esquece, que na verdade ela tem um radar, não é regra, mas a maioria dos homens, quando tem um filho pequeno em casa, ele dorme a noite toda, não é regra. Eu sei que em algumas casas é diferente. Mas independente se o homem acorda no meio da noite ou não, a mãe, ela sempre acorda. Meu filho deve estar com fome. Meu filho deve estar precisando de alguma coisa. É um radar que só elas têm. Se nós queremos entender o amor de Deus para conosco, o maior exemplo que nós temos é o amor de uma mãe para com o seu filho. Então, a primeira lição que nós aprendemos do papel importante da mãe à mesa, aonde há comunhão, aonde a família se reúne, é a importância que ela traz para aquela mesa. Ela traz o amor. Enquanto o pai está preocupado com finanças, enquanto o pai está preocupado com outras coisas, ela está preocupada em servir os seus filhos. Ela está preocupada em alimentar os seus filhos. Ela está preocupada em colocar na mesa aquilo que ela tem de melhor para oferecer.
Claro que nos dias atuais é totalmente diferente, né, do que nós estamos falando, porque a mãe e o pai de antigamente tinham funções específicas, né? A mãe é aquela que cuidava dos filhos em casa, o pai era o que trabalhava. Hoje, às vezes, esse papel se inverte, né? O mundo que a gente vive é um mundo totalmente diferente hoje, não é verdade? Mas, biblicamente falando, é isso. O homem é o sacerdote, é o provedor. E a mãe, mesmo que hoje, nos dias de hoje, ela trabalhe fora, mas ela ainda chega em casa e vai lavar a louça, e vai fazer a janta, e vai cuidar da casa, vai cuidar dos seus filhos, vai pegar a agenda dos filhos lá na escola para saber como que foi, se estava tudo certo, vai acompanhar o filho para fazer uma lição, enfim, esse é o papel da mãe. O papel dela na mesa é trazer um sentimento nobre que se chama amor. Você pode glorificar o Senhor por isso? Nenhum outro amor pode se comparar ao amor de uma mãe. A segunda questão importante que nós vamos perceber que é um papel fundamental de uma mãe à mesa é que ela é uma intercessora comparada a Jesus. Jesus é aquele que intercede a minha e a tua causa junto ao Pai. Jesus, ele viveu na terra e posso tranquilamente entender que Jesus ele faz tal diálogo com Deus. Abençoa o Isaías. Eu vivi na terra e eu sei a dificuldade que é. O Senhor é o Criador de tudo. Abençoa ele, abra aquela porta, visita a saúde dele, é o intercessor entre nós e o Pai. Assim é também uma mãe, porque enquanto no papel, eu estou falando diante da Bíblia, o papel, né, comum do homem, enquanto ele trabalha, enquanto a preocupação dele é o sustento, o que a mãe está fazendo? Ela está orando, ela está cuidando, ela está pedindo para Deus, cuida dos teus filhos, abençoa eles. Não que o pai não faça isso, o pai também faz, até porque é uma das funções do sacerdote. Mas às vezes são tantas as questões que nós temos que resolver no dia a dia, que a gente acaba, né, não tendo tanto tempo para se dedicar a essa função específica. A mãe, ela pode estar fazendo milhões de coisas, mas eu tenho certeza que o tempo todo a mente dela está voltada a interceder pelos seus filhos. Eu vou falar, e já aconteceu comigo, e de repente já aconteceu com alguns dos pais aqui presentes. E comigo acontece sempre, eu sou muito desligado e isso é meu. A gente conversar com os filhos ou, né, exclusivamente com um deles, e aí a gente entrar no carro. Isso acontecia muito quando nós íamos buscar os filhos na escola, almoçávamos com eles e voltávamos para o escritório à tarde. E aí quando entrávamos no carro para voltar para o escritório, a Elaine olhava para mim e falava: você percebeu que o Júnior não estava bem? Qual que era a minha resposta? Não. Para mim ele estava de boa. Falando sobre o Corinthians, ele falou que jogou. Não, ele não estava bem. E aí você chega em casa no final do dia e vai prestar atenção e você percebe, de fato ele não está bem. E isso já aconteceu muitas vezes. Mas é porque mãe, ela fica olhando, ela fica observando, porque ela é uma intercessora, porque ela cuida, porque ela não quer que nenhum mal chegue. É diferente o sentimento de mãe. Mãe é um negócio especial que Deus nos deu. Vamos lá, para eu poder terminar minha fala.
e poder ouvir aqui uma ou duas mães, não sei. A mãe, ela possui uma capacidade de gerar. Óbvio, não é? Parece óbvio. A mãe, ela possui uma capacidade de gerar. Ou seja, a função dela à mesa é uma função diferente do sacerdote, do pai. A função dela diante da família, estou falando de comunhão, é diferente da função do filho no momento em que ele está como filho à mesa. Ela tem a capacidade de gerar. Ela tem a capacidade de gerar na vida dos filhos sonhos. Ela tem a capacidade de gerar na vida dos filhos proteção. Ela tem a capacidade na mesa, diante dos filhos, de, se for preciso, dar até a vida por ele. Essa é a mãe. A mãe, quando toda a sociedade vira as costas para ele, a mãe permanece intercedendo. Ela permanece esperando e acreditando que este filho vai dar certo. Isto é ser mãe. Conheço muitos relatos, e provavelmente você também já ouviu ou conhece alguém que estava no mundo do crime, estava usando drogas, não sei, e todo mundo deu as costas. Não vai dar em nada. Daqui um pouco você vai encontrar ele jogado aí na calçada, morto. Daqui um pouco você vai encontrar ele atrás das grades. Até mesmo eu já vi pais lavando a mão. Agora, mãe, eu nunca vi. Quantos relatos nós conhecemos? Um amigo nosso que já pregou aqui, ele falava que toda noite ele saía para as baladas, menino criado na igreja, e todas as noites quando ele voltava, que ele chegava de fininho para não acordar ninguém, ele encontrava a mãe dele de joelhos no sofá. Veja, esse é o papel da mãe. A mãe, ela gera mudança. A mãe, ela gera sonhos. A mãe, ela gera um futuro novo para os seus filhos. Porque ela acredita. Porque dentro dela é composto de um sentimento de amor dos mais próximos que a gente pode comparar com o amor de Deus para conosco. Deus não desiste de nós. Assim como uma mãe não desiste dos seus filhos. Fica aqui essa palavra, você mãe, que está presente nesta noite, para que você entenda um pouquinho só do quão importante você é para todos nós que somos filhos. O seu papel na minha vida, na vida de todos aqui, é fundamental. Vocês são agraciadas. Deus deu uma oportunidade para vocês fantástica, maravilhosa. Aproveitem isso e acredite. Deus confiou em vocês para essa tão nobre missão, porque acima de tudo Ele sabe que vocês vão dar conta do recado. Amém? Há mães que de repente têm um filho que não está na presença de Deus. Não perca as esperanças, não. Seja mãe. Continue acreditando que Deus vai mudar a história desta vida, que Deus vai trazer o seu filho para ser um grande adorador. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso?